Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui no nosso For Connections, esse encontro de amigos, de conexões, para conversarmos sobre temas que entendemos serem necessários para a saúde da igreja, para a saúde da sociedade, enfim. Batemos um papo, conversamos sobre temas que são, na nossa perspectiva, relevantes. Aliás, para falar em relevância, hoje o tema é exatamente esse: igreja e política, relevância ou transgressão. Daqui a pouco vamos conversar com mais calma sobre isso. Mas, inicialmente, vamos apresentar mais uma vez aqui os nossos companheiros aqui de bate-papo, ouvindo o alô de cada um deles. Para meu amigo Sérgio Elias, nosso doutor lá de Connecticut, Estados Unidos, tudo bem? Tudo bem, Sr. Farney, tudo bem? César, tudo bem? Valmir? Graças a Deus, vamos lá, de fé em fé, né? Vamos tocando o barco pela graça de Deus. É sempre bom estar aqui no For Connections, conectado com vocês, meus amigos na tela, mas também com os nossos queridos espalhados pelo mundo afora, em qualquer lugar. É sempre bom. Vamos aí. Fazendo uma ponte aérea rápida, vamos ir para mais perto aqui, para Jacarepaguá. Vocês sabem que eu estou aqui na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Em Jacarepaguá tem meu amigo César Carvalho. Olá, César, tudo bem? Como vai, Sr. Farney? Como vão, meus amigos? Tudo certo? Esperamos que, de verdade, seja um tempo de reflexão, uma boa conversa e que os nossos amigos também possam colher frutos deste bate-papo. E voltando para o norte, lá para a América do Norte, para o tio Sam, vamos voltar para o nosso amigo Valmir Delgado, elegantemente vestido com a sua barba chique aí. Olá, Valmir, tudo bem? Tudo bem, já quero deixar bem claro que não sou candidato a nada, viu? Bom dia para todos, boa noite, boa tarde, onde vocês estiverem. Ok, gente. Quero aproveitar você que está na nossa assistência, essa assistência preciosa, que você nos apoie, né? Como? Por exemplo, você pode compartilhar esse vídeo com seus amigos, né? Inscreva-se no canal For Connections, a sua inscrição é muito importante para que nós tenhamos um número maior de pessoas inscritas no canal. Você sabe que tem um sininho também, quando aciona esse sininho, quando você sinaliza ali, o canal passa a comunicar a você cada vez que tem um vídeo novo. Então é legal você estar ligado. E faz uma coisa, comenta aí, dá o teu comentário, às vezes criticando, discordando, concordando, colocando uma perspectiva, um ponto de vista. É muito importante a sua interação, tá ok? Hoje, como nós falamos, o tema do nosso bate-papo é igreja e política, relevância ou transgressão. Então, a pergunta é um tema, eu creio, muito atual, mas eu queria focar inicialmente em alguns substantivos aqui e pensar até mesmo etimologicamente, ou de maneira muito rasa, sem aprofundar muito, o sentido dessas palavras para discutirmos sobre isso, né? Nós temos o substantivo igreja, política, relevância e também transgressão. Nós sabemos que a igreja vem, todos já sabem disso, é um termo bem conhecido, não é um termo cunhado pelo Cristo, não é um termo religioso, né? A palavra igreja vem de eclesia do grego, que, resumindo, uma tradução bem resumida, são chamados para fora, do ex, que é para fora, e o eclesia, que seria o chamado, né? O chamamento, eu chamo, eu convoco. Então, um grupo de cidadãos que eram chamados para fora da cidade, para a ágora, para pensar a cidade. Política também vem do grego polis, né? Palavra cidade, e política, na tradução mais livre, seria cidadão, aquele que habita na cidade e que é livre e, por isso, é responsável pela sua cidade. Então, de alguma forma, toda a existência da cidade envolve política, porque as relações envolvem políticas. Agora, nós estamos trabalhando a igreja e a política, quando essa interseção é feita, até que ponto isso é algo relevante, ou seja, algo que eleva algo complicado a uma posição de destaque, ou até que ponto isso é uma transgressão, né? A ideia de transgredir, de ultrapassar um limite, de ir além da sua essência, da sua competência. Até que ponto a relação da igreja com o Estado é algo relevante ou algo transgressor. Eu quero, inicialmente, com meus amigos aqui, pensar na possibilidade da relevância mesmo, de como é importante a igreja entender o sentido de política, não da política partidária, que seria uma segunda parte, mas da política pública, da política relacional. E quero citar como base, para esse primeiro momento, dessa primeira rodada de bate-papo, uma carta que Jeremias escreve, inspirado pelo Espírito Santo, inspirado por Deus, ao povo de Israel que está exilado na Babilônia, numa cidade. Então, uma carta de um líder enviado para um povo que está numa cidade estranha, que é a Babilônia. Está em Jeremias, capítulo 29, eu quero me ater aqui aos versículos 4 em diante, que diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos,
e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Então, nós vemos aqui um texto inicial de um povo que está em outra cidade, deportado aqui a Babilônia, e Deus mandou uma carta falando da necessidade que o povo de Israel se envolvesse com aquela cidade. Pensando agora, transportando Israel para a igreja, já que Israel é a igreja de Deus e a Assembleia de Deus. Quando se fala de igreja, uma vez eu ouvi uma palestra interessante que fala que a igreja ela pode ter uma relação com a cidade de pelo menos 4 formas. A igreja que está na cidade, ela está ali porque está, como podia estar em qualquer outra cidade, como se fosse um ponto comercial, abriu ali, não deu certo, abre em outro lugar. Ela pode ser uma igreja contra a cidade, às vezes a igreja luta contra a cidade, se opondo às celebrações da cidade, à existência da cidade, tirando o melhor que a cidade tem. Ou pode ser uma igreja da cidade, na ideia de pertencimento. Ela pertence à cidade, ela imita o modelo da cidade. Quando o ideal seria, de acordo com essa perspectiva, uma igreja para a cidade, para servir a cidade. Então, pensando dessa forma, eu queria que meus amigos falassem um pouco sobre como eles entendem a relevância da igreja servindo a cidade através de uma política pública, de envolvimento social. Vamos começar com o nosso amigo Sérgio Elias, nosso decano aqui. E aí, Sérgio, como é que você vê essa perspectiva de uma igreja para a cidade sendo relevante na política pública? Você me chamou de decano, rapaz. Eu me lembrei aqui que os decanos estão se aposentando, né? Muito bem, mas brincadeiras à parte, Silfarne, sem dúvida alguma, nós temos aí diante de nós um tema extremamente pertinente e muito robusto, né? O nosso tempo, é claro, não nos permitirá abordá-lo como a gente gostaria, como nossos amigos merecem, mas vamos lá, vamos pelo menos arranhar a superfície dessa questão tão séria que é a relevância ou a transgressão da igreja quando se lança ao cenário, ao teatro político da vida, né? Olha, falando em relevância, sem dúvida alguma, o tema é relevante e eu diria que há uma certa dose de inescapabilidade na ação política da igreja. É inescapável que a igreja se envolva no seu cenário político. Você acabou de ler a carta de Jeremias à igreja que estava em Babilônia. Então, a igreja estava, como todos nós estamos, emaranhada ou envolvida com esse tecido espaço-temporal, né? Nós vivemos no tempo e no espaço. Nós somos seres do aqui e do agora. Seja qual for o aqui, seja qual for o agora, nós não estamos flutuando no universo. A igreja existe no espaço físico, no espaço geográfico e no espaço relacional. Então, onde há espaço geográfico e relacionamento, haverá política, porque haverá que se cuidar dos negócios da cidade onde a igreja está localizada. Então, é inescapável o envolvimento da igreja no cenário político. Um exemplo disso, se você me permite, é a citação do próprio Davi, lá em Atos 13:36, a Bíblia diz que Davi, tendo servido na sua geração, no seu próprio tempo, no seu próprio espaço, emaranhado nesse tecido aí que o célebre Albert Einstein nos ajudou a compreender, né? Tudo está emaranhado no tempo e no espaço, até os corpos celestes. Então, estando Davi também emaranhado no mesmo tecido, serviu a Deus na sua geração, no seu tempo, no seu espaço geográfico. Foi ali que ele serviu e foi ali que ele agradou a Deus e morreu e conheceu a corrupção, como é o nosso destino também. Jesus não escapou disso, inclusive o próprio relato do nascimento de Jesus o coloca, Lucas 2, 1 e 3, dentro desse tecido. O texto de Lucas vai dizer que ele nasceu num período onde havia um determinado imperador romano no poder, havia sacerdotes judaicos que estavam na administração do ofício, num determinado lugar. Ele nasceu em Belém, a época do recenseamento. Então, esse tecido espaço-temporal é inescapável. João Batista também, não é? João Batista começa seu ministério dentro do tempo e do espaço. Então, é inescapável. A igreja está presa a esse tecido. Então, como responder a isso? Já que é inescapável responder à nossa presença no mundo político, atendendo à nossa vocação. Existe uma vocação que é inerente à igreja, que é ser sal da terra e luz do mundo. Foi o mestre que disse isso.
Então, é nesse tecido que a igreja vai expandir a sua vocação política, mas vai fazer isso a partir de uma potência, a partir da sua ética cristã. O grande dilema vem, eu sei que a gente vai tocar nisso mais para frente, no nosso bate-papo, quando a igreja, percebendo-se emaranhada no tecido espaço-temporal, percebendo que ela faz parte de uma polis, percebendo que ela não existe flutuantemente, que ela está ligada a uma rua, a um bairro, a uma cidade, a um estado, a um país, sabendo que ela é regida por normas de natureza política, ela se perde no processo, se ela não prestar atenção na sua vocação de ser sal e de ser luz. Ela tem essa vocação, ela tem uma ética dada pelo Cristo, que é a ética do respeito, a ética de até mesmo antagonizar, de debater, de expor seus posicionamentos, mas com respeito da regra de ouro que Jesus tão bem colocou, dizendo que aquilo que você quer que os homens façam, você faça a eles. Então, existe uma inescapabilidade, existe uma vocação, mas existe também uma ética que não pode ser desprezada. Desprezando essa ética, o caminho fica aberto para a transgressão, que é mais ou menos o que a gente tem visto aí no nosso querido Brasil e aqui na América também. Obrigado, mestre. E aí, César, pensando na nossa realidade do Brasil, você que é um cara que está já há 30 anos no Ministério Pastoral, mas desde jovem envolvido com a igreja, com projetos da igreja, será que nós estamos sendo relevantes nesse sentido como igreja, envolvida nas questões sociais, nas políticas públicas? Como é que você percebe isso, César? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer o seguinte, que para mim, impossível fazer uma avaliação do todo, né? Dizer assim, a igreja está ou não está envolvida positivamente com as políticas públicas, é difícil falar isso pensando naquilo que a gente acredita, por exemplo, a Igreja Única de Jesus. Mas pensando nos desdobramentos dessa única igreja, no seu aspecto congregacional e local, é bem possível que, de verdade, existam comunidades, congregações, pessoas da igreja que são muito profundas e são muito proativas no que diz respeito a políticas públicas e até mesmo a questão da justiça social, tão importante no aspecto daquilo que a gente chama de política, né? A promoção da justiça, a promoção da equidade, a promoção de uma vida mais igualitária, num país de tamanhas injustiças, num país de abismos profundos no que diz respeito ao seu tecido social, num país onde pobres têm muito pouco e alguns poucos milionários detêm tantas coisas, tantas possibilidades, a igreja ela precisaria ser mais contundente na minha leitura, na minha visibilidade, na maneira de ver. Mas eu não posso simplesmente dizer que ela não é, porque existem os componentes locais, as congregações, que fazem um trabalho dentro da sua possibilidade, da sua realidade, trabalhos transformadores, trabalhos que fazem com a excelência possível tudo aquilo que é importante no que diz respeito a uma igreja que interage com a sua comunidade, com a sua cidade e que pretende fazer bem uma representatividade do reino de Deus nesse aspecto. Então, para mim, Silfarne, é muito difícil dizer a igreja brasileira é relevante no que diz respeito às políticas públicas. Se eu pensar no todo, eu creio que ainda falta um caminho. Mas se eu pensar nas pequenas práticas do cotidiano de congregações e por diversos rincões desse país gigantesco, ela faz. Agora, nós precisamos de uma contundência maior e uma prática de política com P maiúsculo mais adequada para a nossa realidade cristã nacional. Isso aí, está certo. É difícil a gente fechar uma questão numa igreja que é tão múltipla, né? É interessante pensar isso. Em contrapartida, Valmir, nos Estados Unidos, vemos a realidade muito parecida com a carta que Jeremias mandou. Os exilados da Babilônia foram deportados pelo próprio Deus
mas sabemos que nossos irmãos são imigrantes, não somente latinos e brasileiros especificamente, vivem em outro país e tendo que trabalhar e prosperar essa nação. E somos igreja também, já que a igreja é a coletividade daqueles que creem. Você, como já está há muito tempo nos Estados Unidos, até relembra para a gente rapidamente há quanto tempo você está aí, como é que você percebe essa relação da igreja, dos brasileiros que são igreja, aí nos Estados Unidos da América, como imigrantes? Como é que você consegue entender o seu papel na polis? Bom, Silvano, da mesma forma que o César se expressou muito bem, é impossível para mim falar no sentido de o todo da igreja, né? Até porque eu não conheço a realidade toda da igreja imigrante, não apenas brasileira, mas de outras etnias aqui nos Estados Unidos. Eu estou há 24 anos aqui nessa região aqui de Nova York e Connecticut e New Jersey, que é essa região que a gente milita aqui, mas tem outras regiões no norte, lá para o lado de Massachusetts, Califórnia e até mesmo na Flórida. Em linha geral, eu diria para você que da mesma forma que aí no Brasil, eu vejo que há dois lados, há o lado daqueles que são mais comprometidos e aqueles que não são. E tudo depende muito da visão do próprio imigrante. Na verdade, essa questão da igreja e da política, inclusive, tem muito a ver com a cosmovisão, né, da própria igreja cristã. Tudo começa com a cosmovisão da igreja cristã. Assim como eu entendo que nós temos, infelizmente, uma visão muito de gueto, eu acho que a gente confundiu com o decorrer da história, até porque algumas mensagens, quando são mal interpretadas biblicamente, elas nos impulsionam para isso. A própria origem do ser humano, quando Deus cria e coloca num jardim, e eu costumo dizer que às vezes as pessoas continuam em busca de um jardim e com isso eles acabam vivendo uma vida de gueto. Deus nos chamou para uma vida de jardim, mas vida de jardim não é vida de gueto. E com isso o brasileiro, vou falar especificamente sobre a realidade do que eu conheço aqui, ele tem uma tendência, não digo que normal, mas natural, de chegar aqui na Terra e até pela falta do país, pela falta dos familiares, pela dificuldade do idioma, pelo processo de aculturamento, ele tem uma tendência de naturalmente viver em guetos. E não é diferente de alguns guetos que nós temos na história da igreja cristã, por exemplo, aí no Brasil, né? Eu, particularmente, sou contra esse tipo de gueto. Eu sou contra essa ideia de hospital evangélico, escola evangélica, música evangélica, teatro evangélico. Eu, particularmente, eu sou contra esse tipo de gueto. Eu acho que não deveria existir isso, tá? Então, aqui, da mesma forma, os brasileiros têm uma tendência também de entrar nos seus guetos culturais e alguns vivem aqui com a cabeça no Brasil. Então, uma grande parte dos brasileiros que eu conheço, e eu não estou aqui criticando, não estou falando mal, mas eles são muito mais politizados em termos de política brasileira do que de política americana. Inclusive, existem muitos brasileiros que estão aqui que votam no Brasil, por exemplo, numa eleição para presidente, mas não votam numa eleição para presidente aqui na América. Eu conheço pessoas assim. Por quê? Porque a visão deles está muito mais alicerçada e presa na realidade do Brasil, porque saíram, você falou de Babilônia, né? E os judeus na Babilônia, eles estavam lá realmente forçados, obrigados, no exílio, o que não é a realidade de todos os brasileiros que estão aqui. Alguns estão aqui, de uma certa forma, exilados por causa da situação que viviam no Brasil e foram, digamos assim, forçados a vir para cá. E alguns deles estão como judeus daquela época, com os pés aqui, mas com o coração no Brasil e vivendo uma vida de gueto e, às vezes, não estão muito politizados. Em contrapartida, há, claro, uma outra realidade, há uma outra igreja. O Sérgio, inclusive, tem tido uma boa experiência disso aqui em Bridgeport, onde há uma participação muito efetiva da igreja em diversas formas, como essa que o Sérgio já falou. Inclusive, na nossa igreja, existe essa participação de trabalho de rua, de trabalho com drogados, de um trabalho que, inclusive, é reconhecido pela própria cidade, pelo próprio prefeito. Então, eu acredito que não seja muito diferente do Brasil, respeitando as diferenças da condição imigratória e dessa necessidade, podemos dizer assim, que o brasileiro se vê de viver em guetos na sua vida. Obrigado, Felipe. Obrigado realmente por essa declaração, para entender como é que essa realidade do imigrante ela é forte. Até o cachorro do tem até o cachorro protestando aqui. Né, quero esclarecer que não fui eu que lati, hein? É o cachorro. Esse é um cachorro imigrante. É o cachorro imigrante, é o vira-lata autêntico. Mas, enfim, assim como essa política pública, no sentido, como o César usou muito bem, a política com P maiúsculo, né? As relações interpessoais entre os cidadãos é necessária, houve o surgimento da política chamada política partidária, que precisou ser usada
para que o sistema político possa ser nutrido e gerido, né? Nem sempre tão positivo. E aí a igreja pode passar de ser uma igreja para a cidade, uma igreja que serve a cidade, para ser uma igreja da cidade, que pertence à cidade, e copia os equívocos que a cidade tem. Um exemplo bíblico é outra carta, agora uma carta que o Cristo escreve à sua igreja em Laodiceia, e diz assim, né? Apocalipse 3, do 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente, assim que você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada, não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. E aí Deus vem falando duramente para essa igreja. E quem conhece o pano de fundo sabe que essa cidade, Laodiceia, é uma cidade muito próspera do Império Romano, mas que tinha na sua estrutura um certo espírito arrogante, né? Ela, quando enfrentou um grande terremoto no primeiro século, não quis aceitar a ajuda do Império, da sede do Império de Roma, tentou se resolver porque se sentia muito rica. Ela produzia lã negra, que era uma lã muito rara naquela época, produzia um colírio, ficou muito conhecido também, que gerou muita abundância de riqueza para a cidade. E ela tinha uma questão que suas águas não eram bastantes para suprir a cidade, vinham, se me fala embora, de Denizire, vinha por um aqueduto, vinha, e a água chegava, porque vinha de águas termais, chegava morna ali em Laodiceia. Então, Jesus cita várias características da cidade que dá a impressão que a igreja absorveu o espírito da cidade, da arrogância, do orgulho, da prepotência, se achar muito sóbria, muito capaz. E Jesus começa a confrontar, apontando que o espírito da igreja havia influenciado a cidade. Então, a igreja era a igreja da cidade, pertencia à cidade no sentido de repetir os seus modelos. Quando se fala em política partidária, que é necessário, que existe, nós vivemos em duas nações, Estados Unidos e Brasil, que são países democráticos, sistema presidencialista, que envolve o voto, né, envolve o sufrágio, envolve o pleito, enfim, nós entendemos que é a necessidade de escolhermos bem os nossos representantes. Quando esse vídeo for ao ar, você vai ver durante muito tempo, mas nesse momento exatamente agora, estamos às portas de eleições municipais no Brasil, eleições presidenciais nos Estados Unidos da América. E nesse momento é muito comum a interação da igreja como estrutura na política partidária. Então eu quero que livremente cada um de vocês, começando com a rodada como foi anterior, o Sérgio, depois o César, depois o Valmir, refletamos um pouco sobre como é que é essa relação da igreja com a política partidária, até que ponto é relevante, até que ponto ela é transgressora. Começando com você, Sérgio, como é que você percebe essa questão da relação da igreja com a política partidária? Olha, eu diria com muita humildade, porque o meu conhecimento é extremamente limitado, mas até onde eu posso perceber no horizonte da relação da igreja com a política, chamada política partidária, a nossa postura, pelo menos a igreja chamada evangélica, o evangelicalismo cristão, sempre foi muito inclinado para o que eu costumo chamar de uma postura meio constantiniana. Vocês sabem bem que durante um tempo a igreja sofreu perseguições por parte do Império Romano. Foi um período de muito sofrimento, mas de muito crescimento numérico. A igreja se expandiu pelo território do Império, enquanto sofria as perseguições mais agudas. E isso vai mudar a partir da célebre conversão de Constantino, quando então a igreja passou a ter um representante político de ponta, que era associado à vida cristã. É claro que aí o debate não tem fim, se Constantino de fato se converteu ou não, mas esse não é o caso aqui. Mas o fato é que a igreja tinha um cristão, por assim dizer, como seu líder político máximo. E aí a igreja passou a oferir os benefícios, os bônus de ter um protetor chancelando a sua vida eclesiástica, enfim. E foi um tempo em que a igreja alcançou muito poder político durante toda a Idade Média. Então, esse modelo constantiniano de que se tivermos um líder dos nossos lá, aí o reino de Deus vai encontrar o seu espaço de estabelecimento na terra. Me parece que em algum lugar, nas dobras da nossa consciência cristã, nós até hoje ainda acalentamos essa espécie de devaneio constantiniano. Por isso temos dificuldades, porque perdemos a relevância, ou não encontramos o caminho da relevância. Silvano, eu vou concluir minha intervenção aqui, só pontuando o que eu entendo por relevância
político-cristã. Não existe relevância, ao meu ver, sem o relevo. O relevo que promove a relevância da igreja tem nome, é o Calvário. Por isso ele é um monte. Ele é um relevo. Então, a igreja tentar encontrar relevância sem a ótica do Calvário a coloca na rota de colisão com essas visões constantinianas, com o partidarismo feroz, com a falta do respeito, com a eleição de candidatos que são constantinianos, que são círios, né, que vão salvar a pátria e que vão oferecer à igreja um tempo de liberdade, privilégio, que vão sufocar as vozes contrárias ao menu doutrinário da igreja. Então, a menos que a gente suba no Calvário, lá no Calvário a gente vai encontrar o Estado assassinando Deus, essa que é a verdade. Deus vai ser punido duramente pelo Estado romano, com um candidato à direita e à esquerda. A direita e a esquerda vão aparecer lá no alto desse monte, mas no meio da direita e da esquerda vai haver o perdão. Ele vai dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E parece que a relevância está ali. Ali tem uma série de indícios que podem ajudar a igreja a se comportar no cenário das políticas partidárias, que não são fáceis. Não é? No cenário da política pública, como o Valmir identificou, é um pouco menos complicado, porque as igrejas locais também fazem suas ações, poderia se chamar de políticas, né? Assistenciais e de cidadania, mas quando a coisa chega na política partidária, aí os irmãos começam a brigar em nome das suas visões escatológicas, né? Quem é o representante escatológico mais próximo da visão da igreja? Aí a coisa complica. E a minha sugestão, para que encontremos o caminho da relevância, é valorizar o relevo. O Calvário é de lá que o Cristo, inclusive ele tinha em cima da cabeça uma placa dizendo que ele era rei dos judeus, em todas as línguas, né? Em romano, em hebraico e em latim. Então está lá, o Estado foi denunciado. A cruz não valida as nossas preferências políticas. A cruz assassina as nossas preferências políticas. Ela deixa claro que não existe reino de Deus nessa terra. É falácia, não existe candidato perfeito. Constantino é um exemplo no meio de milhares. Mas ela também nos empresta uma ética que nos faz descer do monte, nos envolver com a polis, praticar o nosso envolvimento na vida pública, até mesmo partidária, mas de modo a ser relevantes a partir do Calvário. Obrigado, Sérgio. Isso aí, relevância no Calvário. César, você está do grupo aqui, talvez seja o mais experimentado nessa área, você trabalha muito tempo nessa área da política, como assessor, e conhece bem os meandros da política, né? Além de ser uma pessoa muito inteligente, muito capacitada nessa área. A gente percebe que o nosso país vive muitas vezes essa mistura, e em época de campanhas, então, isso é muito mais acirrado. Como é que você está percebendo isso também? O que você poderia acrescentar nessa relação da igreja com a política partidária? Bem, Silfarney, meus amigos, antes de trabalhar a questão da política partidária, que é a maneira que as democracias ocidentais escolheram, se bem que algumas de maneira diferente das outras, né? Nós temos, por exemplo, aqui uma infinidade de partidos, de siglas que se perdem na falta de ideologia. E nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, duas frentes efetivas, né? Existem mais partidos, mas os mais conhecidos são os republicanos e os democratas. E aí parte daquele movimento que se chama evangélico se identifica com os republicanos, né? Por conta de uma agenda mais progressista dos democratas. E aí, para mim, é o grande problema, porque antes de descermos a questão dos partidos, nós precisamos pensar nas ideologias. E o meu grande pensamento sobre esse tema, sobre isso, sobre essas questões todas, é que, infelizmente, parece que parte da igreja identificou ideologias sacralizadas, santificou algumas ideologias como que se elas fossem em si mesmas perfeitas, boas, meio que divinas, né? A direita, por exemplo, arvora-se a achar que pode representar Deus. E aí nós vamos vendo movimentos dessa natureza ideológicos
mais do que simplesmente partidários, movimentos ideológicos. No que diz respeito à esquerda, parece que o fato da esquerda, principalmente no Ocidente, assumir uma agenda progressista acaba por contaminar essa possibilidade da visão da igreja de participar de uma esquerda nesse sentido. Mas foi muito boa a colocação do Sérgio quando ele lembra que o Cristo foi morto pelo império, num sentido, e à sua direita e à sua esquerda haviam ladrões, né? Então, infelizmente, essa é uma realidade do nosso tempo, tanto à esquerda quanto à direita. O que há são, nesse sistema partidário que nós vemos, e eu não posso, claro, dizer que todos, seria leviano da minha parte, mas o que há muito mais são manifestações de roubadores, daqueles que roubam em nome de uma boa prática política. E aí a igreja entra achando, sinceramente, inocentemente, se é possível dizer isso, principalmente o povo, que bastou que alguém levante uma bandeira que seja moralmente mais ajustada com o nosso pensamento para ser bom. Eu gosto muito do Silfarne, quando você, na sua sabedoria, você diz: eu não sou de direita nem sou de esquerda, eu sou do alto. Eu acho que a igreja precisa se encontrar nesse aspecto, a igreja brasileira como a igreja ocidental. E tem uma questão, para mim, muito significativa, né? Enquanto as principais ideologias se degladiam a partir das suas montanhas, a partir dos seus relevos, o povo está sofrido lá no Vale das Lamentações, no Vale do Sofrimento, no Vale da Sombra da Morte, onde, para mim, deveria estar a igreja. A igreja deveria descer desse relevo, que chamou o Sérgio do Calvário, ir para o meio da igreja, da sociedade, emprestar a sua capacidade de ser aquela comunidade de Cristos, que acolhem os pecadores, que abraçam, que de alguma maneira transformam a vida deles pelo acolhimento. E, infelizmente, o que a gente percebe é que a gente se juntou na praça pública para jogar pedras da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e com a questão da rede social isso fica mais objetivamente percebido. É triste quando, por exemplo, nós vimos na última eleição presidencial no Brasil alguns crentes brigando em rede social por conta da direita e da esquerda. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem ter opinião. O que eu estou dizendo é que, antes da nossa opinião pessoal, deve haver uma profunda transformação do nosso caráter por aquilo que o Cristo apregoa, por aquilo que ele representa para a nossa vida. E, nesse aspecto, eu acho que a igreja está completamente invadindo a área da transgressão, perdendo assim o seu foco, o seu objetivo do acolhimento, da transformação, do caráter aglutinador da igreja no sentido de fazer o bem às pessoas como um todo. Nós não podemos sucumbir à ideia de que temos que favorecer os nossos amigos e perseguir os nossos inimigos. Essa ideia getulista precisa ser jogada fora, jogada no lixo, no contexto da igreja de Jesus. E eu vejo esse movimento acontecendo mundial, onde algumas pessoas, e algumas delas sem nenhum escrúpulo, entenderam as demandas da igreja e enchem seus discursos com estas coisas, mesmo não importando-se com as pessoas que estão envolvidas nos dramas. Vou dar um exemplo, eu sei que eu estou falando muito, mas eu vou dar um exemplo muito contundente. Nós tivemos aqui no Brasil uma questão de uma menina que foi abusada dos 6 aos 10 anos de idade e, por conta dos abusos do seu tio, um criminoso, um homem horroroso, por conta desses abusos, essa menina engravida e vai aos 10 anos lá ter uma criança, e a discussão que se faz nesse contexto é que se faz aborto ou se não faz aborto, e alguns crentes começam a gritar contra a menina, criminalizando uma criança de 10 anos que fora abusada dos 6 aos 10, tão somente por conta de uma questão
séria, importante, mas naquele momento era muito mais importante abraçar aquela criança, quem sabe salvar aquela criança, acolher aquela criança. Nós deixamos. E aí todo mundo, toda espécie de políticos que não têm o menor senso de responsabilidade, usam isso como simplesmente uma plataforma para manifestar os seus pensamentos, sem nenhum acolhimento, sem nenhum abraço às pessoas que estavam sofrendo com a realidade que estavam vivendo. Esse é o drama, Farney, esse é o drama para mim, Sérgio e Valmir. Esse é o grande drama. A igreja que se compromete, transgride com as ideologias, transgride com uma política partidária nojenta e acaba deixando a sua ênfase importante do acolhimento, do abraço, do ser aquela entidade no sentido daquilo que a palavra diz, aquela entidade que abraça uma sociedade tão sofrida, que está aí à margem, que está aí sofrendo. Nós, infelizmente, estamos como um povo que pega pedras para apedrejar a mulher apanhada em flagrante adultério. Nessa imagem, nós precisamos largar as pedras e assumir uma posição de acolhimento, independente das circunstâncias que essa situação aconteceu. Isso tudo é fruto de uma compra, da compra de uma ideologia por parte da igreja. E a igreja não pode ser assumida e não pode assumir ideologias sem comprometer a sua vocação. Por isso, ela perde a sua relevância e ela, para mim, transgride nesse momento. Isso aí, César. A gente está vendo, Valmir, então, aí dois extremos, né? De novo esbarramos os paradoxos. Uma igreja que tem que ser relevante, tendo no cume do Calvário a principal relevância, o relevo, mas uma igreja também que tem que descer do monte da transfiguração, falando de outro relevo, para encarar as realidades da vida comum. Como fazer isso sem se corromper com a política partidária, muitas vezes dominada pelo mal? Como é que você percebe isso, Valmir? Primeiro, eu só queria saber, Sérgio, se esse cara que estava da esquerda aí, ele foi... Eu não entendi muito bem. Você quis dizer que todo mundo da esquerda vai para o inferno, os da direita vão para o céu? É isso daí? Não, claro que não foi isso. É só para esclarecer, para a gente não ser mal entendido aqui, né? Você está mudo aí, você está mudo aí. No final das contas, Valmir, nem os da direita, nem os da esquerda, mas aqueles que reconhecem o Cordeiro, né? Que reconhecem o Cristo, reconhecem o príncipe. Só está fazendo essa pausa. Eu sei que é brincadeira. É brincadeira do Valmir. Mas o César já respondeu. Ele disse que nos dois lados havia condenação, né? Só houve salvação onde houve arrependimento, né? É só uma brincadeira, mas só para fazer esse ponto, porque a gente no vídeo sempre pode ser mal interpretado, né? Bom, você falou de extremos aí, Sr. Farney, e pegando um pouco da fala do César e um pouco da fala do Sérgio, César falou de ideologia. Eu nem creio muito em ideologia cristã. Eu creio em cosmovisão cristã e para mim não é simplesmente uma questão de semântica, uma questão de palavra. Mas ainda que a gente aceite a questão de uma ideologia, qualquer ideologia que ela toma uma posição de um ídolo, ela toma uma posição de um salvador da existência da pessoa, ela se transforma numa idolatria. Ou poderíamos até chamar de uma ideolatria, que seria uma ideologia idolátrica, né? E pensando nisso e pegando um pouquinho da fala do Sérgio, o Sérgio expressou muito bem quando ele trouxe o exemplo de Constantino. Existe um movimento mundial, mas principalmente aqui nos Estados Unidos, eu sei que muitos cristãos ao redor do mundo são adeptos desse tipo de pensamento, que é com relação à teonomia, que é com relação de acreditar que as leis civis deveriam ter como a sua base as leis mosaicas ou até mesmo outros ensinamentos e padrões éticos cristãos do Novo Testamento. Eu, particularmente, sou contra o que se chama de uma ideia de um governo evangélico. Eu sou contra isso. Eu acho que não devemos pensar num governo evangélico, não devemos pensar num governo teocrático, porque muito embora, como o Sérgio mesmo falou aí, que com o advento da questão da possível conversão de Constantino
trouxe muitos pontos positivos para a igreja, a gente sabe disso que trouxe, mas também trouxe muitos pontos negativos, né? Porque tudo que é imposto é opressão. E cristianismo não pode ser imposto e fé não pode ser imposto, né? Então, quando Constantino trouxe uma certa liberação para a igreja, ele também trouxe uma expulsão do cristianismo verdadeiro, que era o cristianismo espontâneo, porque passou a ser um cristianismo, não por culpa dele, talvez não estou aqui para julgá-lo, mas a gente sabe que a história mostra que depois passou-se a ser um cristianismo muito mais político, né, para buscar a favor do rei, e que veio, inclusive, a chegar na Idade Média a ser um movimento muito catastrófico. E só para terminar a fala aqui, você está falando de extremos, se existe, por um lado, uma demonização por parte da igreja acerca da política, a gente sabe que isso existe, existe também, por meio do secularismo, uma demonização da igreja, porque qualquer movimento secular antirreligioso é uma religião secular. A minha definição de qualquer movimento secular antirreligioso, eu chamo isso de religião, porque um movimento antirreligioso ele não está tentando simplesmente tirar a religião do panorama. Ele está tentando tirar o Deus da religião também. E, para mim, secularismo nada mais é do que uma opressão disfarçada de liberdade. É um outro extremo. Então, eu só queria colocar esse ponto acerca aqui, que eu acho muito importante, porque eu vejo a necessidade, sim, da igreja estar envolvida na política, porém, acho que não tem como não haver a política partidária, porque, como você disse, é a forma estrutural como vai ser convencionada e trabalhada, porém, temos que tomar o devido cuidado para não nos deixar sujar por isso aí. É como eu sempre falo, é estar muitas das vezes junto sem se misturar. É isso que eu penso acerca desse ponto, isso faz. Sempre é difícil esse equilíbrio, né, Valmir? Acho que essa é a proposta. Até na brincadeira do começo, a questão de direita e esquerda, entendi a brincadeira, mas é para a gente pensar mesmo. Na verdade, como foi dito várias vezes aqui, não estamos nem satanizando, nem beatificando qualquer que seja o movimento. A cosmovisão cristã é a cosmovisão da salvação, né, da graça. Nossa esperança nesse nosso bate-papo, a vocês que nos assistiram até agora, é que temos levado uma reflexão, pelo menos, para pensarmos de fato que podemos ser relevantes sem perdermos nosso papel, sem nos transgredirmos, melhor assim, transgredirmos o nosso papel. A igreja não é partido político, a igreja não é ideologia, a igreja é de fato a representação do Cristo na Terra, revelando a graça de Deus. Amém? Estamos encerrando já, infelizmente passa muito rápido o tempo. As considerações finais, o valor de cada um de vocês, começando com o nosso amigo Sérgio. Espera a gente aí, Sérgio. Um abraço, meu amigo. Um abraço, meus queridos Silfarney, Valmir, César. Eu estendo esse abraço a todos os nossos queridos irmãos e irmãs. Olha, o tema é quente, não é simples, claro, é complexo e, obviamente, não se pode esgotar nem de longe a importância dele numa conversa, mas, de qualquer maneira, como você falou, Silfarney, fica aqui, pelo menos, a nossa intenção de reconhecer, né, que é inescapável lidar com questões políticas, mas é necessário que se tenha um ponto de partida, um relevo, um monte. E é de lá que a gente cria o nosso horizonte escatológico. Eu estou convencido, não é possível estabelecer o reino de Deus na Terra. Isso é cristandade, a igreja já se acidentou muito com essa expectativa. Ela cria candidatos achando que ela pode forçar o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Não vai acontecer. A cidade desce do céu, ela não será construída na Terra, o governo será dele. Então, o meu horizonte escatológico é ateu nesse sentido. Aquele ateísmo policarpiano, né? Quando Policarpo foi morto, chamado de ateu, né? Porque não adorava o Estado. Eu sou ateu nesse sentido mesmo. Sou tão crente em Jesus que sou ateu em relação a toda a soteriologia humana, ideia de salvação ou pela ciência, ou pela política, ou pela filosofia, como o Valmir falou, é religião. Então, nesse sentido, não haverá reino de Deus na Terra. Ao mesmo tempo, o relevo não nos deixa ser escapistas, porque nós estamos presos aqui, na civitas terrena, né? Olhando para a civitas dei, mas presos à civitas terrena. Estamos aqui, então vamos sim ser sal e ser luz e não ser negligente. Bom, até que ele venha e estabeleça o seu reino, é assim que a gente vai tocando o barco, olhando para cima e amando aquele que está ao nosso lado e nos envolvendo com a nossa polis. Obrigado, Silfarney. Valeu bastante o papo. Obrigado, Sérgio. Valmir, completa para a gente também as palavras finais aí da despedida. Eu quero só apenas lembrar que igreja não é curral eleitoral, que há espaço para trabalho na política, inclusive até como vocação, eu creio nisso.
e que estar na política é muito mais do que apenas um direito. É um dever nosso também de cidadania, que a gente deve ter a voz profética da igreja, inclusive no campo da política. Apenas isso. Obrigado, Valmir. Vou pedir o César para daqui a pouco dar suas considerações finais e encerrar com oração. Quero já me despedir também, insistindo mais uma vez que você que nos assistiu, ajude a gente aí, compartilhe o vídeo, clique lá no sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu e comente. Muito importante o seu comentário para que possamos ouvir o que você pensa sobre esse tema e podemos assim interagir um pouco mais. César, dá a tua palavra final para a gente, aproveita e ora por nós no final, já que o monte da relevância de fato do Calvário é no Senhor que temos a esperança, vamos orar para que Deus nos dê sabedoria para discernir tanta complexidade nesse tema. Eu queria tão somente deixar claro, porque eu acabei falando um pouco mais apaixonado por essa situação em particular. Eu quero deixar claro aqui o seguinte, eu, em particular, bem como creio que a maior parte das pessoas, é contra o aborto. Mas não é porque eu sou contra o aborto que eu vou massacrar quem o fez. Eu vou pisotear a cabeça de quem o fez, principalmente, em nome de Jesus, fazer isso contra uma criança de 10 anos. Então, é só localizar isso para que ninguém amanhã se arvore o direito de lançar acusações ferinas contra quem quer que seja desse grupo e, nesse sentido, a minha posição um pouco mais contundente em relação a essa perversidade que se comete em nome de uma suposta ideologia que se alinha aos pressupostos cristãos, que não é verdade. Isso não é verdade. Isso é uma nuvem de fumaça para engambelar, para enganar, mas eu quero dizer que aqui, profeticamente, a minha esperança é que o Espírito sopre de nós esta nuvem tão poluída que tenta obliterar os entendimentos das pessoas e fazê-las, tão somente como disse o Valmir, um curral eleitoral que não pensa, que não reflete, que é usado de maneira até mesmo, muitas vezes, ridícula. E quando eu falo isso, não é usado só pelos políticos partidários, mas por lideranças inescrupulosas que arvoram para si o direito de resolver e decidir pelos outros. Que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha piedade da sua igreja e que essa igreja de Jesus, como sempre dizemos, subversiva, poderosa, mas que ao invés de grandeza escolheu a simplicidade, possa ser percebida por uma sociedade ávida por uma espiritualidade saudável. Que Deus nos ajude. Senhor, eu quero levantar a minha voz junto com os meus amigos aqui, nesse tempo tão complexo que vivemos, pedindo a tua iluminação, pedindo a tua ajuda, como o Senhor da igreja, como aquele que é o dono. Ó Deus, não nos deixa transgredir por qualquer que seja o motivo, mas nos permita viver a vida cristã com excelência, a ponto de que, a partir do relevo do Calvário, as pessoas possam perceber o Cristo em nós. Que seja assim e que o Senhor faça isso. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Um abraço Amém. a todos. Deus abençoe. Até o próximo encontro no For Connections. Fiquem com Deus. Abração, queridos.